parte boa da trilha do Sala é que ela é bonita, Bajé. Entendeu? Ai, cara. Tá bem, Potter? Eu tô bem, e tu como é que tá? Eu tô bem também. Você quer o pré-sala de redação comigo e com o Bagé. A gente vai conversar antes Deixaram aqui. o microfone aberto aí. Exatamente. É a melhor parte, aquela parte que parece que não vai pro ar, né? Tipo ouvindo. o aquecimento da escola de samba na avenida, né? Sabe? Aquele aquecimento, sabe? Começa a chamar todo mundo do bairro, sabe? Aquela coisa toda assim. Pedro Ernesto, Tudo bem, Pedro? Pois é. estamos aqui no pré-sala. Estamos aqui no pré-sala, eu e o tá Bagé. bem. Vocês aproveitaram a minha distração para poder falar um pouco mais, é isso? É claro. Não, é que eu estava pedindo os comerciais que não me mandaram aqui também, e aí me distraí, aí fiz uma confusão. Eu sei, quando o cara entra no WhatsApp, já a confusão começa. A confusão total. Já tem problema para resolver. Eu gostaria de abrir o programa, Potter, falando de Jô Soares. Eu vou te explicar por quê. Porque em 2 ou 3 Copas do Mundo eu encontrei o Jô Soares, entrevistei ele, falei com ele, essa coisa toda. Ele era um homem também de futebol. Ele não apresentava isso nos seus quadros humorísticos, depois daquele seu programa. Ele era Fluminense, né, Pedro? Fluminense. E Fluminense, exatamente. Então, era um homem de futebol. Que perda, né? Que figura fantástica, né? Olha, figura que completa, talento, né? Genial, De vez em quando eu fico né? olhando assim o que eu consigo fazer como homem de comunicação perto do Jô Soares. Meu Deus, fico até com vergonha. E a gente tá falando, Pedro, por exemplo, e até hoje a gente fala do Bota a Ponta, Tele, do Zé da Galera, trazendo aqui mais pro futebol. Claro que tem milhões de personagens do Jô. E ele era completo, né? 40 anos, cara. E a gente segue atual. Então muitas vezes a gente pega no YouTube, entra no Instagram da gente, alguns trechos. Era genial o que ele fazia. E num período em que a ditadura marcava de cima, eu estava ouvindo hoje de manhã na Globo News, tem um personagem que ele cria, que ele dizia amancebou-se, que ele fica 1 ano e meio tirando onda da ditadura, tirando onda do governo militar, e os censores não se davam conta. Ele driblou claro, a censura, né? Que os censores também tinham uma certa dificuldade de fazer uma compreensão, né? Mas ele era tão genial que ele ficou 1 ano e meio com o personagem no ar, até que o governo se deu conta de que era um deboche ao regime, né? E aí tiraram do ar. Mas o outro deboche era o amigo do Gondola, lembra, Léo? Eu sou amigo do Gondola. Exato, que era o jeito de ter emprego no Jejo. Era um emprego público que ele ia arrumar no Jejo, porque era amigo do Gondola. O Gandola, Maurício, porque Gandola, eu sei porque meu irmão mais velho serviu, foi o único lá de casa que serviu, né? E o meu irmão tinha Gandola, então era uma paramenta militar, né? Só que eles chamavam amigo do Gandola, Maurício. E os militares demoraram a se dar conta. E era muito claro, né? De que era uma ironia, né? E era uma ironia muito clara, né? Ele cutucava direto. Gandola, acho que é a parte de cima da farda, né? Isso. É como se fosse um casaco, né? E o Amancebou-se, ele fez aquela campanha no tempo do Tele Santana pra botar ponteiro. Né? Bota a ponta, Tele! Falava no orelhão com palitinho na boca. Eu Uma agora vez vou ele fazer, falou com o Potter, Renato uma no programa. campanha. Eu vou fazer uma campanha para os treinadores brasileiros para irritar o Maurício. Bota volante! Bota volante! Mas tu já faz isso, né? Essa campanha para treinador geralmente não é preciso fazer. Não vem falar do Thiago Santos. Ainda mais, não tá na hora dele. ainda mais jogando fora de casa, né? Aí... Mas não, Potter, justiça se faça, não foi o caso do Inter ontem, que fez o possível com o time que não trancou a rua e que, por incrível que pareça, melhorou quando ficou com 10 jogadores, especialmente pela entrada de um muito diferente, né? Chamado Alan Patrick. Ele é diferente. Entre resultado e atuação, tu fica com o resultado, né, Potter? Ainda mais teve uma expulsão muito boba do alemão, né, Pedro? Aliás, a expulsão do alemão foi boba, a manifestação do Mano Menezes foi boa. Protegeu o alemão, disse que ele tá aprendendo ainda. O alemão começou a ser descoberto no futebol, né? Então os caras começaram a colar mais nele, dar menos espaço para ele. Isso é natural pro crescimento de um jogador que tá mostrando a cada jogo que pode melhorar. Os caras colaram, abre o olho com esse alemão. Abre o olho, não dá espaço para ele. Marcaram ele de cima, ele se irritou, a bola mal chegou nele, porque o Maurício não conseguiu dar a bola para ele, os laterais não conseguiram dar a bola para ele, o próprio Wanderson, né? E aí ele explodiu um erro que podia ter custado a classificação pro Inter. Dava tempo do Inter ter perdido a classificação ontem com o jogador a menos. Mas aí, como entrou mais qualidade, o Inter segurou. Então, Pedro, para um jogador a menos, durante boa parte do segundo tempo, né, jogando fora de casa, naquele tempo seco, tudo aquilo que a gente falou, né, numa altitude que com o tempo seco talvez tenha afetado alguma coisa, foi um bom resultado. O Inter traz um empate lá e deu para ver também que o Melgar jogou tudo que podia e não é um time para assustar o Inter. Se o Inter jogar sério na quinta-feira que vem, ele tem grande chance de ganhar a partida e passar para a semifinal. Não é time, o Inter não pode, o Inter não pode perder para ele. Né, o Melgar só vai ter a colaboração. O Melgar só estará na semifinal da Sul-Americana de 2022 se tiver muito a colaboração do Inter. Só se tiver a colaboração do Inter. Dá para ganhar deles.
O jogo do Melgar era o jogo de ontem. Era ontem, eles tinham que fazer o resultado. Claro que eles têm uma defesa mais sólida, até tem um repórter peruano que trata disso, uma pergunta para o Mano. É um time que leva pouco gol. Mas a gente percebeu que ontem era o jogo deles. E tudo aquilo que a gente vinha trazendo, de elementos do ambiente do jogo, de um time que era muito organizado, né, que tinha alguns valores individuais, ficou comprovado no campo. O Melgar não é uma sumidade, mas é um time que, para o contexto peruano, é um time que, para o tamanho que ele tem ainda, que ele vem se reestruturando, ele fez sim um enfrentamento duro, ele complicou as coisas para o Inter, e eu tenho para mim que o Inter sobreviveu ontem, principalmente pelo primeiro tempo. Aí, claro, aí no segundo tempo... 25 o Maurício minutos terríveis, os primeiros. Não, o Maurício observa na jornada muito bem, Maurício, que quando começa a trocar, tu vê que é uma diferença muito grande entre quem estava em campo e A quem peça o de técnico reposição, tinha. né? Aí tu vê que é um time que tem 11, mas é um time organizado. Agora, no Beira-Rio, aí o ambiente favorável ao Inter, toda a mobilização que vai ser feita, sim, o Inter é amplamente favorito. Agora, não era uma cobra morta mesmo o Melgar, como a gente vinha batendo. A diferença boa para o Inter, Léo, e quem nos ouve, é que, como disse o Potter, claramente o Melgar deu no teto. O Inter muito longe do seu teto. O teto do Inter a gente pode considerar o 4-1 que fez no Colo-Colo, o 3-0 que fez no Atlético Mineiro. E o teto do Melgar a gente viu ontem, que, como eu disse, não é timeco e não é timaço. Mas o repertório é muito mais restrito, né? É jogar a bola longa para os lados e os caras tentarem servir o centroavante o tempo inteiro. O Cuesta, que teve 7 conclusões no primeiro tempo. Para quem não gosta de número, Alex, 7 conclusões do Cuesta no primeiro tempo. E no segundo tempo a língua tropeçava na chuteira. Aconteceu isso. Guerrinha, dá pra dizer que o Inter tá na semifinal? Eu não tenho dúvida. O time do Melgar é muito ruim, Pedro. O Internacional jogou 25 minutos, nada, ele não fez o gol. O Internacional jogou 25 minutos, segundo tempo, com 10, ele não fez o gol. Em casa, motivado, torcida, tá na panela, não vai escapar, que não vai escapar. Altitude, tudo. Não. Vem cá, tu joga, o Internacional, na verdade, no primeiro tempo, jogou com 10. Por quê? Entendeu? Não, o Maurício estava de aniversário contra o Atlético, o Maurício voltou a ser Maurício. Voltou a ser Não faz Maurício. assim comigo, Guerra. Não deu em bola, não deu em bola de novo, não deu em bola. Aquele jogo contra o Atlético foi fora da curva. Aliás, é por isso que eu, antes do jogo com o Atlético, eu dizia que ele não deveria começar o jogo. E ele me tapou a boca, ele foi lá, fez 2 gols, jogou bem, tudo. Mas voltou a ser Maurício. Aí ontem o alemão comete aquele equívoco tremendo, né? Já tinha amarelo, entrou com o braço no rosto do cara, deixou o Inter com 10 e tal. E o Inter ainda teve uma chance, o Inter jogando aparentemente assim, muito claramente, a não fazer. O que estava fazendo o Inter? Se preservando, o 0-0 estava bom e quase acabou ganhando o jogo num lance do Edenilson. Quase. Entendeu? Quase. Escapou uma bola lá que o goleiro salvou e tal. Então, no Beira-Rio é diferente a conversa. Aqui tem altitude. Por isso Agora, depois, eu não sei o que vai acontecer nesse jogo do Del Valle aí, né? Não, o Del Valle já passou, ganhou do Tátira. Não, pois é, aí é outro jogo. O Del Valle eu acho que é mais pedra no sapato do Internacional do que o Melgar. Até porque já botou faixa da própria Sul-Americana com o já passado Ramírez, né? E jogando um futebol que a todos enganou, para usar um verbo exagerado, porque quando o Ramírez vem para o Inter, a gente tem que lembrar o seguinte, Pedro, para não deixar a memória escapar. Quando o Ramírez vem para o Inter, ele era o candidato da situação, ele era o candidato da oposição e tinha sido consultado pelo Palmeiras. E tinha sido consultado pelo Palmeiras, de tanto que ele impressionou com aquele time do Del Valle e depois ele não sustentou o seu trabalho nem no Inter, nem onde está hoje em dia. Ele está desempregado. O problema, Maurício, desse jogo, viu, Potter? O problema desse jogo é que o Inter terá contra si o Leonardo Oliveira, porque o time dele não é o Grêmio, não é o Inter, é o Del Valle, é o time do Leonardo Oliveira. Não, só um pouquinho. O problema do Inter primeiro é o Melgar, Pedro. Não é meu time. Tem que ganhar do Melgar. Não é meu time, é o time que eu observei e que tinha uma ideia de jogo, que tinha uma filosofia e que eu trouxe. Contigo, né, cara? Claro. Sempre, né? A tua diversão, mas tudo bem, vamos embora. Tu sabe que eu te amo também. Não, mas o Melgar, claro que um jogo de futebol não é um jogo jogado, né?
E o Melgar tem lá suas qualidades, tem um centroavante que faz gol, e daqui a pouco sabe como é que é futebol, né? Mas a chance do Melgar para Porto Alegre, depois de tudo que eles botei perderam... 70 a olha, 30 25 ontem. minutos podia estar 3-0 pro Melgar, não fizeram o gol, azar é deles, né, Maurício? Eles tiveram uma... E é engraçado, né, que eles jogam muito voltados pro... Engraçado não, a ideia de jogo é tudo voltado pro centroavante, é um jogo canalizado pro centroavante, que é um cara de movimentos rápidos. É bom, né? E tal. Não, ele é bom centroavante, e tu vê, a Argentina tem muito disso, né, Pedro? A Argentina tem jogadores, por exemplo, esse Herman Cano, que joga no Fluminense. Esse cara, ele nunca jogou nos grandes clubes, ele fez toda uma carreira pela periferia. Quando ele vem pro Vasco, ele tinha sido na temporada anterior o terceiro maior goleador da temporada no futebol mundial. Ele era de fazer muitos gols, ele foi o maior goleador da história lá do clube do Independiente Medellín. E aí ele vem pro futebol brasileiro, e aí ele tem uma certa projeção, porque aqui a gente tem clubes bem mais potentes e maiores. E esse centroavante, o Bernardo Cuesta, me parece algo parecido. Ele nunca foi um cara de ponta na Argentina, mas eles saem, conquistam esses mercados secundários e são jogadores de bons valores. Mas o time joga todo voltado para ele, né? É tudo direcionado para ele. E ele é um cara de gestos rápidos, assim. Tu vê que ele não domina, ele não dribla, ele domina e chuta, né? São dois, três toques vezes nem na bola. domina, às vezes vai reto. Exato. Mas ele foi traído diretamente, quer dizer, a condição física dele é possível para os seus 33 anos. O primeiro tempo dele, quando ele conclui 7 vezes a gol, é impressionante porque toda a bola ele antecipou o zagueiro. Fosse o Vitão, fosse o Mercado. Maurício, será que é isso que explica que o Vitão, que foi uma desgraça no alto, no primeiro tempo, e tirou tudo no segundo tempo? O Será Vitão que a gente aprendeu... explica? O Vitão aprendeu a marcar o cara durante o jogo e teve a seu favor também, além do aprendizado, o fato de que no segundo tempo parecia outro Cuesta, né? Ele não conseguia nem andar direito. De tanto que foi intenso no primeiro tempo e não repetiu no segundo. Tinha mais gente próximo dele, né? Foi uma noite onde os centroavantes se atrapalharam, né? No começo do jogo, tá claro, tem aquela cabeçada. A gente não falou o nome dele ainda, mas o Inter ontem trouxe o empate por causa do Daniel. Melhor em campo. Foi o melhor em campo, disparadamente, não só para nós todos, mas para transmissão de TV também, né? O Daniel ontem, aliás, vem de 2 grandes partidas do Daniel, né? Vinha de falhas, a gente sente no Beira-Rio como uma torcida desconfiada do Daniel, né? Ele tem aquela falha, aquele pênalti bobo lá contra o Colo-Colo, enfim, mas já que a gente critica quando vai mal, tem que se elogiar. O Inter ganhou do Galo e não perdeu pro Melgar porque o Daniel estava em campo. Merece o aplauso no alto-falante na quinta que vem. Maurício, eu tô escrevendo, já coloquei ali no GZH, que durante muitos anos me disseram que o Inter tinha um goleiro fenômeno. Esse goleiro era da categoria de base e o nome dele era Daniel. Mas o Inter optou pelo Marcelo Lomba, pelo Danilo Fernandes. Danilo Fernandes, sim, né? Isso. Fez outras opções e somente agora há pouco tempo trouxe o goleiro. Bom, aí entrou o fenômeno. Eu digo, bom, agora terminou. Aí tem o jogo, tem o Grenal do Bitelo, tem o jogo contra o Globo e tem o jogo contra o Cuiabá, que geraram a desconfiança. Mas nos últimos 2 jogos... são 4 jogos, 4 falhas. Nos últimos 2 jogos, Potter, eu concluí que pode estar aí o fenômeno. Porque ele pegou muito, né? Ele ainda precisa aperfeiçoar a saída de gol. Ele embaixo do gol, ele é muito bom goleiro. Mas a saída de gol dele ainda deixa a desejar. E eu acho que isso dá para corrigir, sim. Isso é com trabalho. Segundo treinadores de goleiros, Guerra, essa é a... O goleiro, ele decide ser goleiro porque ele é bom goleiro, né? O guri que é goleiro e que falou assim, o que tu é? Eu sou goleiro. Ele sabe se defender. Ele sabe impedir a bola de entrar no gol. Então, todo goleiro chega no Inter, no Grêmio... com isso já desenvolvido. Claro que vai ser melhorado. Agora, saída de gol, não. Saída de gol é treinamento, intensidade disso. O custo-benefício dele isso. Isso tem que dar pro cara. Não chega nenhum guri assim, aí saída de gol, não tem saída de gol. Ele não tem mais acerto que erro. É que o goleiro, naturalmente, a gente sempre vai lembrar o erro. O atacante, por exemplo, ele erra lá 5, 6 lances, mas daqui a pouco ele faz um gol de barriga e vai valer o gol de Brasileiro do ano passado, se tu inverter... no caso do Daniel tem eliminação contra o Globo, que tem falha de gol e tal. A temporada dele essa temporada dele agora aqui é mediana. Mas ele tem mais acerto do que eu. Mesmo nessa temporada, ele começou a recuperar. Mas quer ver uma coisa? Se o torcedor colorado pegar o Brasileirão do ano passado e invertê-lo, começar pela última rodada e chegar lá na primeira, o Inter
correria perigo de rebaixamento. O Inter não correu perigo de rebaixamento e o Inter larga o campeonato depois do Grenal, né? Teve a quinzena Grenal, o Inter ganha o Grenal, gol do Tasso de cabeça e o Inter abandona o campeonato. O Inter não caiu no ano passado, não correu risco, e não se falou isso porque o Daniel foi um destaque do Inter na temporada inteira. É verdade. Ele tem mais acerto Que como o Inter não correu perigo de cair, né, a gente não cola isso nele. Mas o jogador mais... a nota mais alta do Inter no ano passado, a média mais alta foi a do Daniel. Tanto é que eu acho que ele foi o goleiro de defesas com o maior número de defesas difíceis do Brasileiro no ano passado. Ou um dos goleiros com maior média do Everton, do Palmeiras, que é um goleiraço. Né? Aí essa temporada ele começa a falha. Ele falha no Beira-Rio, no Grenal. Falhar em Grenal... olha, mas ele tem um time que não ajuda, boa tarde para todo mundo. Ele tem um time que não ajuda. Tem vários goleiros que tiveram momentos de instabilidade. Aí daqui a pouco, é o que disse o Bagé, aí tem uma falha, mas o time o carrega. O time faz 1, 2 gols e tu esquece em seguida aquela falha. Não tem acontecido isso com o Daniel. É que no Grenal tomou 3-0 e no Globo tomou 2-0. Aí cai tudo nele. E não são falhas medianas, né? São muito falhas. Falha em Grenal, Pedro. Falha em Grenal é tatuagem. Falha em Grenal é tem tatuagem. jogador que sobreviveu aos anos por ser bom em Grenal. Não, tem. E daí a grandeza do Tafarel. Tafarel falhava em Grenal, pra tu ver como tu precisa ser um baita goleiro pra suportar falhas em Grenal. Os mais antigos, Diogo, pro cabeça branca, tipo Pedro Ernesto, eu ou Guerrinha, que somos os mais antigos aqui, nós vamos lembrar... Mas a gente vai lembrar de um goleiro chamado Walter Corbo, que ficou inviabilizado no Grêmio, quando falha numa final de gauchão em 78, com 2 gols do Valdomiro, com falhas do goleiro Corbo, que era um goleiro de seleção uruguaia, mas tinha 1,5 m de altura, e ele não sobreviveu no Grêmio. No ano seguinte, o Grêmio traz o Manga, e era um goleiro que falhava gravemente em Grenal. E aí a lembrança do Diogo é fantástica, porque o Tafarel é o único goleiro de dupla Grenal que eu lembro, que falha em Grenal mais de uma vez, e é considerado um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Sobrevive, né? Nós entrevistamos o Tafarel, questão de um mês atrás, ele estava até em Porto Alegre. E aí ele estava saindo do mercado, disse, agora eu tenho dentista, e no intervalo a gente pegou ele no mundo da Copa. O Tafarel é uma grande figura, né? E ele falou assim, olha, quando eu for ao Beira-Rio, e eu acho que ele falou com o Daniel, porque ele esteve no Beira-Rio com o Alisson, fez 3 ou 4 dias de treinos no Beira-Rio, eu quero conversar com o Daniel. Porque esse menino, ele tem talento, eu vejo que ele tem qualidade, mas ele precisa relaxar, ele precisa sorrir mais, ele precisa comemorar cada defesa. Eu vejo ele muito tenso. E aí a gente falou, a questão do Grenal, o Tafarel assim, mas mais do que eu falhei em Grenal, e ele até dá uma risada, o Tafarel tira tudo de letra. Eu falhei demais em Grenal, e tu vê, isso não... A minha vida seguiu. Disse, eu vou conversar com o Daniel e tal. E eu não... Possivelmente eles tenham conversado, porque eles dividiram o vestiário, né? E o Daniel é engraçado porque ele tem 28 anos. Mas é o primeiro ano dele como titular. O Daniel, na base, ele vem do Rondonópolis com o Valdívia. Ele nunca foi titular absoluto. Ele já chega com uma idade avançada para captação. 17 para 18 anos. E ele nunca foi titular absoluto. E a primeira vez que ele está sendo titular é agora. Então ele tem 1 ano de titular. Embora se apostasse muito nele, e a informação que o Pedro traz de que era um fenômeno, eu também tinha recebido, todo mundo falava muito bem, só que nenhum técnico bancava, até que o Diego Aguirre disse, não, peraí, se nós temos um fenômeno aqui, vamos bancar esse fenômeno. E aí ele se machucou no final do ano, ele assume com o Diego Aguirre e na reta final ele se machuca, tanto que é o Lomba que fecha a temporada. Porém, é tudo muito novo para ele, essa condição de titular. Ele tem 28, mas é como se fosse um guri ainda. Eu lembrei agora dessa entrevista aí que vocês fizeram, Léo, que o Tafarel, ele diz assim, e falhou em Grenal? Bom, vocês lembram de mim em Grenal, né? O cara que consegue rir de si mesmo é uma baita de uma virtude. Agora, não sei se vocês já falaram isso no programa, que eu voltei muito rapidamente assim, enfim, daqui a pouco passou e eu não peguei ele no rádio, do carro. Mas o Daniel... podia fazer menos cera, sabe? Cair menos. Isso é chatíssimo. Eu acho que isso não contribui para ele, porque em alguns momentos eu até entendo, o futebol é assim, daqui a pouco tem um tombo, esse frio. Tá bem, um pouquinho, eu acho que é um pouco do ambiente do futebol. Ok, não tô querendo ser Joãozinho do Pau Certo. Mas em demasia, cair a todo instante que acha que está sendo pressionado, não fica, é ruim para ele, eu acho. E não é preciso, né? Ele tem uma qualidade de goleiro e cada vez mais isso... Eu não sei se vai acontecer aquilo, eu tenho a impressão que o Potter gosta da ideia do tempo que para feito futsal, né? O tempo de jogo. Essa ideia aí, Maurício, vai passar
e a FIFA vai chamar de como ideia do Potter. Mas eu Acho justo. Acho justo. Já está em análise. Só tem um detalhe sobre É a isso lei até. Está Potter. sendo testado. Eu já. até Só não esqueci pode de ser só 60 Só para minutos dizer de qual é, jogo qual é livre. Tem que ser a mais. lei é repetir o futsal, né? Mas é sobre 30 isso que eu quero 30 falar. parando. É que outro Será a dia... lei Potter. Tem que ser mais de 30, tem que ser mais de 30. Outro Basquete, dia claro. eu assisti um Assim jogo... como tem lei Rouanet, por exemplo, na cultura, terá no futebol a Não, lei Potter. tá e sem Maurício, fone. sabe por que é 30-30, Maurício? Porque uma partida de futebol tem 54, 53 minutos de bola rolando. é Então vai sobre ser isso, mais não, mas tempo de bola rolando. Mas a média Maurício, da FIFA, a FIFA pretende, Alex, uma média maior do que essa, que passa de 60. Então a ideia Não, mas eu teria quero, que ser uma eu quero dar o Ma- testemunho mas do eles estão jogo do testando futsal. 30-30. Eu até esqueci de comentar O isso. teste, eu digo. Outro dia eu fui assistir em Venâncio Aires a Soeva e Atlântico pela Liga Nacional. Até foi um jogo que empatou a Soeva e Atlântico em 2-2. O Atlântico lá de Erechim. E eu botei no relógio. O jogo começou 7 da noite. E o primeiro tempo terminou, era 8:05. Ou seja, esse tempo... 20 minutos. De 20 minutos durou 1h05. Eu lembrei até, depois eu acabei esquecendo de Ou comentar seja, aqui. triplica, né, Alex? Triplica. Né? É válido, mas nós vamos acostumar a quase uma Mas partida de o tênis. futebol de teste é salão, a esse. bola sai mais fora, né? Também tem isso. O campo é mais curto, né? A Mas bola tu sai. evita esse tipo de coisa. Claro que vai continuar Uma aquela coisa- cera para o cara Não, parar, por exemplo, esfriar, assim, tudo bem. chutou ali, o Daniel pegou a bola e se atirou. Aí foi pro escanteio, ele pode parar, ele pode esfriar um time. É isso que eu tô dizendo, Agora, né? tu vai diminuir 90% a cera. Não, sem dúvida. 90%. Esse é o Acabou. objetivo, um dos objetivos, além da questão comercial, esse é um dos objetivos. É tipo o VAR. O Porque VAR não- diminui aí- 90% os erros. A cera perde a razão de ser. É. Sobre o Daniel ainda, eu gostaria de dizer o seguinte, eu até falei uma vez, eu não sei se vocês levaram muito em conta, mas ele tem uma situação de jogo que ele é craque. Ah, já sei É qual quando o cara entra sozinho Ele faz o X, e ele né? cresce, ele parece, Bagé, o muro da Mauá. Futsal, sai Ele do tem a minha futsal. foto ali para embelezar Ele fecha Porto o Alegre. ângulo, né? Parece goleiro Ele de fecha futsal. tudo, Bagé, É, tudo. é. Ele não, É que ele- o 100% gesto é o de X, né, aproveitamento Diogo? aí. Exatamente. O gesto é o X. 100% de aproveitamento aí, Pedro. Impressionante como é. Essa virtude Não. ele tem. Ninguém consegue fazer gol goleiro nele de quando entra futsal. sozinho. Ele falha nas bolas em que naturalmente se imagina que ele não vai falhar. Geralmente ele toma algum peru, para usar uma linguagem que a gente usa do Cristiano. Contra o do futebol. Cuiabá e contra o Globo foram Globo. faltas. No caso, né? ontem não teve peru. Do Bitelo, É. foi Bitelo, né, que ele falhou. né? É um Foi chute Vitel. de 30 metros, muito longe. Contra Ele o toca na Globo. bola, parece que a mão estava mais frágil ali, né? Enfim. Não, O mais Ainda vai importante, passar. o mais Passando. importante ali, Fácil. Potter, em relação ao Daniel ainda, é que ele descolhe uma imagem que ele tem em relação a muitos colorados que falam com a gente, que é o seguinte: você não pode ter, como goleiro de time grande, um goleiro que você não sabe se vai fazer um milagre ou tomar um gol defensável. Todo tempo você fica com essa dúvida. O Daniel tem que ser um goleiro da base dos goleiros Mazzaropi, Manga, Leão, que é o cara que pega toda a bola defensável, pega uma ou outra indefensável e quando toma o frango dilui porque o time dele está ganhando de 3-0. É isso que o Daniel tem que perseguir. O goleiro de clube grande é o goleiro confiável. Ele não pode ser um goleiro ansiolítico. Porra, o que vai ser agora? A bola foi no gol. Ou ele pega o milagre, ou ele toma um frango. Eu não aguento isso. Eu já ouvi e já li isso de Colorado em relação ao Daniel. Muito bem, deixa eu lembrar aqui, ó. Simplifica a limpeza do seu dia a dia com Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. Produto é Gimo, a qualidade é comprovada. O exemplo de pai é a melhor herança que podemos receber. Feliz Dia dos Pais, Grupo Zafari. Na Frigelar, você tem tudo, né? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Eu quero lembrar que a partir de segunda-feira, dia 8, atenção, senhoras e senhores ouvintes do Rio Grande do Sul e do Brasil, sala de redação, 50 anos, programa de referência no rádio brasileiro, com perdão da imodéstia que eu tenho nesse momento, mas enfim, né, a gente tem que cantar marra do que Não, aquilo que a pior gente que não faz. é mesmo, é verdade. É verdade? Os nossos Tá colegas bom. lá do Sport TV escutam direto. Se é verdade, então melhor. Tá? Bom, então, vai Se é verdade, é melhor, é uma Que bela frase. É claro, claro. Não tá Então aqui mentindo, o programa vai até às 3 da tarde, tá?
Vocês terão mais 30 minutos aturando Maurício Saraiva, aturando Leonardo Oliveira. E parece que nessa terceira parte o mediador não fala, ele só distribui. Exatamente. Eu só Entendeu? quero que seja garantido 1 minuto a mais para se falar do Grêmio. Sim, teremos 2 Só minutos para lembrar, do Grêmio. hoje inclusive tem o Grêmio Não, jogando vai ter em o campo. dobro de espaço. Hoje, aliás, tem 1 minuto para o Grêmio, que joga agora à noite, e a partir de segunda-feira, 2 minutos para o Grêmio, no pedido solene feito por Alex Bagé. Tu sabe que o Guerrinha, principalmente, aí, que é meu parceiro, assim como o Potter de apostas lá na KTO, Guerrinha. A KTO, ela pega, uma vez por semana, ela pega algum dos influenciadores digitais e tal, identificados, e pede para bolar uma aposta. E aí eles me chamaram para bolar uma aposta, Pedro. E aí eu bolei o seguinte: que o Grêmio vence com um gol do Diego Souza a qualquer momento. No primeiro, no segundo tempo, nos acréscimos, enfim. E a odd, a cotação, Guerrinha, é de R$4. Então, para cada R$1 apostado hoje, nessa odd, então entra lá em Especiais Brasil 2022. Tem uma aba, aí vai ter lá, aposta do Bagé, que o Grêmio ganha do Guarani com um gol do Diego Souza a qualquer momento. Paga R$4 para cada um apostado. Bem pensado, bem pensado. Poderia também sair para outro lado, que o Grêmio não toma gol do Guarani, né? Porque o Grêmio está muito. Mas tá esse muito eu tava sólido. com medo, né? Tá muito sólido. Fora de casa, sabe? Mas é bem pensado. O Sim. momento é péssimo. O Guarani Não, ganhou do Cruzeiro lá, né? Nessa Ela temporada. tá num momento muito ruim, né? Tá na zona de rebaixamento, mas ganhou do O Cruzeiro. Guarani demitiu o Daniel Paulista, estava bem pra caramba, bem no Campeonato Paulista, tinha feito uma boa Série B e resolveu demitir o cara. E desde então, Ontem- trocando de treinador, não se acertou mais. Grupo Iazá. Ontem eu perdi pro VAR. No jogo do Atlético Paranaense. Escapou R$6 mil. Nossa. 6 mil reais. O homem deu o pênalti. Aí o homem foi na televisão. Não, eu vou te Eu dizer... tava ouvindo na Gaúcha e eu Tá, disse os caras não é tão pra amadores, brincando, não é pra amadores. Eu cara. acho Os que caras foi estão pênalti. brincando. Claro que foi pênalti, tá pênalti. aberto o braço. Não, ele está tentando proteger o braço, mas a tentativa de proteger o braço fez com que a bola não passasse. É que tem um outro então ele teve vantagem. Tem um outro complicador ali. Quando ele marca o pênalti, o Guerrinha, a bola bateu lá no braço do jogador e sobra pro centroavante do Atlético. Então o Pablo, ele tem uma chance de ainda na sequência da jogada concluir a gol. Mas quando o juiz para ali, parou tudo, anulou o lance, Porque ele marcou dá o o pênalti. pênalti. Porque ele Aí marcou. ele volta atrás e não dá o pênalti. O jogador A bola é é da malandro, defesa né? daí. O jogador é malandro, né? Ele vai se É a adaptando. bola da defesa. Aí ele fica com o braço aberto, quando o cara chuta, ele começa a trazer o braço pra perto do corpo. Opa, eu tô trazendo pra perto do corpo. Eu não quis fazer ação de bloqueio, foi o que aconteceu. Mas Então que tá. não tem como pular de braço com os braços colados. Ele pula e aí ele faz o movimento de recolher, porque agora os árbitros, tenta. os jogadores estão condicionados. Só que pega no meio do caminho, aí amplia o corpo. né? Acaba defendendo, né? Acabou Não defendendo. dá para cortar o braço também, né? Grupo IAS apresenta Renault Kwid com taxa zero, com emplacamento total grátis, com 4 anos de garantia e com 3 revisões inclusas. Meu Deus, só falta dar o carro de graça para os caras. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. Se a gasolina tá cara para quem tem aqueles carrões que nem o Bagé, né? Que tem um carro monumental, milionário, Kombi, aquela uma coisa Kombi. toda. Bom, aí não tá nem ligando, tá cagando e andando para gasolina. O cara que tem Como é que Kwid, ele tá, não. Pedro? Esse tem que ter. Como é que ele tá? Ele tá Não, ele obrando e se movimentando pelas ruas? Exatamente, Tá. não está muito preocupado com isso, tá? Então, compra o teu Kwid, fala com o Ari Campanhol lá, que ele te dá uma condição belíssima na IESA, e nós voltamos logo depois dos comerciais. 1h38 em Juí, o Luiz Schirman, ouvindo Sala de Redação, junto com o Hernani Polo, e também, como é o nome do cara aqui? É bem interessante esse aqui, o Diogo de Rondonópolis, lá no interior do Mato Grosso. É para ti o recado, Guerrinha. Ele tem o meu telefone, não tem o teu. Diz assim: Pedro, tudo bem? Grande abraço. Pedro, avisa o Guerrinha para apostar no empate do Grêmio hoje para não errar. Abração. Perfeito. Eu nem vi quanto pagam as odds hoje, mas Bom, eu acho que o Grêmio é o favorito, não é, Potter? Acho que Não, deve ser o empate. Ontem a gente viu, Gerardo, já abro pra ti aqui, mas a parte boa de ver isso é que o algoritmo das casas de aposta, ele pega... Os itens são o quanto se repete algo. Né, para montar quanto vai pagar cada um, tem uma ciência que é interessante, porque ela usa a estatística do jogo. Tem uma lógica. E aí vão lá, o Paris Saint-Germain vai jogar, e o Messi tá machucado à tarde, não joga à noite. Já a odd já tá pagando dá mais. uma equilibrada ali. Tá. Porque, né, aquilo lá. Então o jogo do Grêmio hoje, o Guarani paga 13,40,
o empate 2,90 e o Grêmio... Desculpa, o Guarani paga 13,40, o empate 2,90 e o Grêmio paga 2,28. Então, para os algoritmos, tem uma lógica aqui, que um time que está quase indo para a Série C vai perder, mesmo jogando em casa, pro time que está lutando para subir para a Série A. Mas se fosse a lógica do Grêmio, o resultado é o que o ouvinte sugere. O Grêmio tem sido pragmático no empate fora, 3 pontos dentro. Empate fora, 3 dentro. E é assim que ele tem sido, assim que ele cravou os 2 pés dentro do G4, o que não lhe garante ainda um segundo ou terceiro lugar, embora ele tenha pontuação de terceiro. Ele está com a mesma pontuação de quem está em terceiro Aliás, lugar. Maurício, teve 4 jogos nessa rodada da Série B. Tudo 4 empate. empates. E deixa eu te fazer uma pergunta pro Guerreiro dar uma porrada lá com o talento dele. O algoritmo pega que não tem Ferreira e Bitelo aí Pega. no caso do Grêmio? Pega. Não, ele Pega? considera desfalque, ele Pega. considera tudo. Ele coloca ali o nome dos jogadores ou só o número de desfalques? Não, Tô os perguntando caras- que eu não os sei. caras- não os sei caras- mesmo. os Não, caras as são- odds, e outra coisa, começa a apostar muito num time e já vai caindo também a os odd. caras, os caras sabem tudo, os caras são muito bem informados, tem quem é que joga, quem é que está lesionado. Tá, mas vai no se empate, teve né, crise. Guerrinha? Pedro, eu não parei para examinar esse jogo ainda. É só tu ver a campanha do Grêmio. Acho que hoje tem 2 barbadas, Lyon e Bayern. Eu acho esse final de semana, para quem gosta de apostar, até vou usar o canal do Sala aqui para alertar. Vão devagar esse final de semana. Por quê? Porque muitos clubes vão poupar. É a retomada, né? Para as decisões do meio da semana que vem. Aqui no Brasil. Então, No então é Brasil. bom ter cuidado com isso. Ah, olha, o fulano não ganhou do Beltrano, como? Ih, mas popô, ele está pensando na Copa do por Brasil, exemplo, na tem São Libertadores, Paulo tudo. e Flamengo no Maracanã. Desculpa, no Morumbi. O São Paulo tem a volta da Sul-Americana e o Flamengo tem a volta contra o Corinthians na Libertadores. Que tipo de escalação vai rolar? Como é que eles vão entrar? Qual o foco nessa partida? Né? Eu acho que o São Paulo vai... O São Paulo está lutando para chegar no G6. O Flamengo está lutando pelo título. Mas aí tem a volta. O Flamengo venceu. O São Paulo também venceu. Se o Flamengo tivesse feito um gol a mais, botava time titular Botava amanhã titular. e poupava contra o São Mas o- eu Corinthians no meio da eu semana. vou ser Que o loucura, chato, imagina. porque agora é o Minuto Grêmio. Vocês não estão trabalhando na Rádio Jovem Pan, nem na Rádio Manchete, pra estar falando de Flamengo e São Paulo. Manchete, nem isso tem mais Isso é manchete. malandragem do Potter. Quem que será que São Paulo... O São Paulo que se exploda. Eu quero falar do Grêmio que joga hoje. Tem 70% dos ouvintes aí são torcedores do Grêmio. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta, Mas, sério. de- 2 minutos qual tu é? fala do Grêmio. Que Grêmio. dificuldade tem de falar de Grêmio no sala de redação? Quanto que tu acha rapaz, que- em 2 minutos tu Nossa fala do Grêmio, vai Senhora. empatar com o Guarani. Os caras Pronto. discutem a escalação do São Paulo, a logística do Melgar. Não, vamos parar com esse negócio. Tá, posso te perguntar Ninguém sobre o Grêmio, Vamos dar a Rogério? mesma atenção que é dado pro Internacional aqui dentro desse Ninguém programa pro mandou o Grêmio Hein? cair para a segunda divisão. Hein, Não Bagé? interessa, pode estar na 5ª divisão. Não, se tiver na Grêmio quinta, nunca mal vai, vamos falar. É sempre o mesmo. Nós só falamos de um clube que não ganha nada há 12 anos. Mas está na primeira divisão. Tu acha que para. sem o Tá Ferreira... disputando a Tu acha Sul-Americana. que sem o Ferreira e o Bitelo o Grêmio perde o favoritismo lá Vamos hoje? falar o Itu então, os outros nem vão entrar na conversa. Tô quer te ver? perguntando, mas eu não Eu consigo vou te ficar perguntar, Vamos, tu não Itu, deixa. Vamos, Itu. Nem o Bagé Grêmio fala não do Grêmio. rende muito assunto aqui no sala, é sempre o Inter. Tia, me O Inter responde, Bagé. logística, É É o que ele percentual não- de ele gol. não- como ele não quer É falar a do greve Grêmio? do Tyson. Ele não tem O como Grêmio dar um não. discurso contra o Romildo e fica dando discurso contra nós. rapaz. Mas eu já dei todos os discursos possíveis. O presidente Romildo nem atende mal o telefone quando eu ligo. Ele O já Ba- disse o que Bagé- o que eu Muito falo aqui bem. nem chega nele. Bagé, se tu não Faz muito responder a minha Bagé, o pergunta Bagé- sobre o Bagé sem fez- Bitelo, eu vou perguntar pro Potter. se tu O não Bagé responder. fez o homem trocar o número do telefone. Ele disse que não. Aliás, ontem de noite falei com o Denis Abraão, tentando descobrir alguma possibilidade de negócio e tal. O Denis está num outro momento, sabe? O Denis tá num... Pianinho, tá pianinho. Tá mais O Denis é piano. candidato, Ele vai Eu concorrer, senti- Ba? Ele disse que não, né? Ele continua dizendo que não. Eu disse que não é. Eu acredito que Tá, ele seja. então quer dizer que o presidente Romildo não vai colocar ninguém na disputa? O grupo político, sei É lá. que, de qualquer maneira, o Denis não é da corrente política não é, do Mas do ele vai presidente, ser né? visto como situação. É, né? que o Romildo vai ter que dizer em quem Não, ele vai votar, né? É que eles têm uma outra situação. Eles querem pensar primeiro na primeira eleição que tem, ontem até o Léo deu as datas, que é a renovação do conselho. Então a primeira A nova é essa metade do bronca, conselho. exatamente. Na metade real, a depois. política de clube ela não é igual à política tradicional, né? Que, em tese, parecida, tu se né? junta com amigos por causa de ideias maiores e blá blá blá, né? Alguém que se junta ao PMDB, mais ou menos imagina como é o PMDB. Alguém que se junta ao PSOL, a mesma coisa. Alguém que se junta ao PL, a mesma coisa. No clube, é grupos de amigos que todo mundo vai ter que prometer a mesma coisa. Ah, mas é que tem. Assim, Às ó, vezes um pula de um Não, mas que não presidente, não o- tem uma... Como é que isso... Sim, não é uma questão ideológica. ideologia. Não tem ideologia. Tem mais Exatamente. afinidade, Na real, é o diferenças seguinte, de gestão. como é que vamos tocar um clube de futebol que vive É, não é para ideológico. ganhar, né?
Mas ao mesmo tempo tem que ter dinheiro para isso, né? É Não, isso. é que o presidente, aquele dia que ele deu a entrevista aqui, a gente acabou não perguntando sobre a eleição, porque ele não deu tempo. Lembra, Bagé? Que a gente pegou ele ali na saída no corredor e ele afirmou, pelo menos foi o que ele me disse, falei aqui no ar, ele afirmou que não apoiará nenhum candidato e que se dependesse dele a situação não terá candidato. Eu não sei se isso é uma estratégia, Bagé, mas para ter candidato ou não ter, não sei. Mas ele afirmou. É manejo de palavras, né, Diogo? Porque se Pode ser o um jogo de candidato, se o vice de futebol da gestão atual termina o ano vice-presidente de futebol, terminando o que eu digo é chega na eleição, e ele é candidato, ele é forçosamente o candidato da situação, a menos que a gente mude a definição de situação. Pela máquina, né? O Alessandro Barcelos, ele era vice de futebol da mas ele situação e não saiu- concorreu como situação. Essa eleição Não, do mas Inter ele saiu antes. Essa Ele eleição saiu do antes. Inter foi a primeira eleição, entre aspas, independente. Porque todas as outras eleições do Inter que foram pro pátio, ganhou quem tinha algum tipo de histórico de vitória. A última, antes do Alessandro Barcelos... Ou quando deu o problema da gestão Vitório Pífero, que daí Sim. ganha Marcelo Medeiros. Porque pela estava indo rejeição para a do segunda outro divisão, até, né? E então aí perde, né? Porque tudo tá linkado ao campo. Só que Alessandro Barcelos e O Aquino. o Aquino nunca tinha passado pelo clube. O Barcelos já tinha passado ali, era amigo do O Cudê. Aquino tinha sido presidente do conselho, tinha o cargos que eu na digo, gestão... desculpa, nunca tinha passado pelo futebol pelo mais, futebol, né? Aquela coisa, acho que o Barcelos até ganha por isso, por ser um cara mais conhecido, né? Já tinha lidado com o vestiário. Enfim, essa, não sei como é que cada torcedor pensou o seu voto, né? Eu acho, pô, Mas, sobretudo, eles o conseguiram, Aquino até teve... conseguiram alijar, né? Oliveira. A pior O Léo, MIG, né? O movimento integrante que governou o Inter o pior nos últimos 20 governo do anos. Inter, o pior governo do Inter foi o governo de 2015, 15, 16. 14, 15? Não, 15, 16. 16. 15, 16. Mas não tinham Porque- mas nunca tiveram porque nenhuma quebraram ligação. O clube mais ou menos quebrou. Quase todo mundo da mesma turma, é isso que dá. Então, é que aí que tá. O que acontece? o Grêmio vai um passar por presidente isso. que começa a perder, a É primeira verdade coisa agora, que né? some de perto dele são os amigos. O Não, Grêmio pior vai- é que é verdade agora. Mas é que- Olha aqui, ó. É que o Inter, Odorico Bagé. Romão, Léo. Ah. O Odorico Romão já participou da gestão Romildo. Guerra também. Guerra já participou da gestão Romildo. Se for o tá? Denis também. O Denis Abraão confirmar, está na gestão Rodrigo. Aí é o Romildo. tempo do verbo, É é, que atual. o Ele é a Inter- situação. É que no terceiro O Inter mandato de ele é ungido, o Romildo Bolzano, né? Não tem oposição. E ele constrói um chapão, né? Que Isso. historicamente não foi algo novo no Grêmio, um chapão pro conselho. Mas é que pegando o exemplo do Inter de 2002 até 2014, era basicamente o mesmo grupo como o MIG, mas ali na gestão do Giovani, aqueles grupos que davam sustentação, União Colorada, Ação Independente, eles já saem. E 2015 e 2016 tem uma situação que ela é inusitada e que acontece só no futebol. Porque o Vitório Pífero, ele não sai do MIG, mas ele é candidato contra o MIG, porque o Vitório Pífero bate com o Marcelo Medeiros na sim. eleição. Isso. Então é uma coisa maluca, porque ele se reúne com aqueles grupos que davam sustentação para o MIG de 2002 a 2010, que até ali tem um racha, porque o Giovanni Luigi acaba sendo eleito presidente, depois tem a discussão toda em torno da obra do Beira-Rio, e aí fica o MIG e sai os grupos, os grupos de apoio. Só que o candidato dos pesou a grupos de rejeição. apoio, os candidatos do grupo de apoio era um cara que era líder do MIG. Então, Lembrando basicamente, né, os grupos meio que só para encerrar, os grupos meio que continuaram. E a partir da última eleição é que o MIG sai do comando do clube e aí ganha o Alessandro Barcelos, substituindo o Marcelo Medeiros. Lembrando que o Luigi só ganha porque os conselheiros da época, eu um deles, Sim. na época, o nosso colega Lelê, outro deles, Exemplos. não deixamos que vá Que pro fosse pro pátio a eleição, porque a gente sabia que no pátio o Vitório Pífero surraria Giovanni Luigi, como depois acontece, não contra o Luigi, mas Contra o Medeiros. Contra o Medeiros, né? Surra. Isso é 12, né, Potter? Porque era prometido, Léo, que a reforma do Beira-Rio seria feita com recursos próprios. Pedro, tu tá ouvindo, né? Bagé e o Lucas Leiva. Tu tá Bagé. ouvindo? Nós fomos de novo pra política do Inter. Não é então, brincadeira, não é personagem do Bagé. Isso é Deixa uma eu realidade. voltar- Léo, deixa se eu tu voltar- ficar brabo vai ser pior, porque daí eu vou ficar repetindo.
Se tu entrar, tu fica bravo com todo mundo todo dia em algum momento. Ninguém discute Deixa- que o Bagé Não pode é ter um discute. surto. Eu acabei de provar. Voltou a se falar do Inter pela política. Fala do É Lucas proibido Leiva, falar então. do Grêmio. Não, Eu tô eu mandando quero- tu falar do Lucas Leiva, tu não fala Mas do é Grêmio, que eu eu quero falar, eu rapaz. quero- Mas depois Nós desse, lembramos do Pífero depois agora. dessa explosão do Eu quero- Bagé, deixa eu voltar a falar do Inter aqui. Não é explosão. E aí, É que se eu a ficar gente- quieto, não vai se falar de Grêmio aqui. Tá, mas eu te perguntei, tu não me respondeu. Entendam Bagé. como explosão, entendam como... Eu já fui chamado de rústico. Entendam como Chilique, vocês quiserem. Não chilique. vai mudar em nada a minha Mas vida. então, Não me se você- respondeu, Bagé. Se ficarem sério. brabo é pior, porque daí eu Bagé. vou fazer isso todo dia. Sério, não me respondeu. Eu tô falando sério, eu te perguntei antes. Tu acha que sem Bitello e Ferreira o Grêmio perde o favoritismo lá contra o Campinas? Porque eu acho que fica mais complicado pro Grêmio. De Antes verdade. de você responder verdade. isso, Alex, deixa eu ficar na política do Grêmio para poder você entrar no Se eu campo. fosse tanto, eu teria falado do o Inter. Denis Abraão, olha aqui, o Denis Abraão, que falou com o Alex ontem, Ele não ele me não disse é nada. candidato, o que não significa que não será. É, isso Ele aí. não é agora. Pode ser. Sim, Tá bom, O que deixa o eu- Denis claro, Abrão não te ficar diz, não tem inocente. notícia e não quer passar. O fica Bagé quieto. tá todo tem. próximo agora da direção. Mas né? não ganha. que É, tem Bagé no é paz e Grêmio- amor. Bagé é O que tem paz e no amor. Grêmio é que todo mundo, como disse o Bagé, tá? E voltando a falar do Grêmio, tá, Bagé? Só ia puxar um exemplo do Inter ali. Viu, adiantou, Mas, enfim, mas- vou evitar o exemplo. Pra evitar o estresse. Como acontece no Vasco, Não, assim, é que todo mundo, como disse o Bagé, foi situação em determinado Já momento. tiveram porque, ali, claro. porque é uma gestão muito longa. Agora, o fato é que do grupo do Romildo, da equipe de apoio do Romildo, que dá sustentação, e a gente conhece até algumas pessoas muito próximas, né? O isso Bagé aí. tem uma relação boa, não vai ter candidato. E o Romildo mesmo diz que ele não vai ter um cara indicado por ele como o candidato dele, porque o grupo dele não vai. é que, Léo, é difícil, né, de uma diretoria Descolar, né? ganhar na segunda divisão uma eleição. Né? Não, mas vamos dizer que o Grêmio Não, suba, desculpa, tá? só- Deixa, É, deixa eu não, melhorar. só subindo, Deixa eu mas melhorar. o Grêmio Deixa eu sobe. melhorar. É difícil de uma diretoria que rebaixou o time ir pro pátio e ganhar a eleição. Tá, mas olha aqui. Ah, bom, isso sim. É que o Denis Abrão, ele ajudou a rebaixar também, entendo. Isso aí também ele vai tem, estar na isso sua- aí Isso também pesa. tem uma coisa Mas que a subiu, gente mas precisa rebaixou. considerar. Tem o lado B do disco. Será que esses caras que são candidatos querem o apoio do Romildo depois do Grêmio ter ido para a segunda divisão? Não querem. Não, eu acho Pois que nesse tem momento... É por ir. isso que ele se Tem que retira. olhar, Claro, exato. Mas Claro. mas é por isso que eu fiz questão de citar que, querendo ou não, uns mais, outros menos, alguns com culpa, outros não, outros fizeram coisas boas, outros não, todos estiveram, sim, em algum momento na gestão Romildo. E todos Não no tem como futebol, né, separar. Bagé? E todos ligados ao Menos o futebol. Brasinha, né? Menos o Brasinha, é verdade, menos bem o Brasinha. lembrado. Mas Os três Alberto nomes Guerra, contrataram jogadores, né? Contrataram, né? Alberto Os três Guerra, Sim, sim. o Dorico e o Denis, se for candidato, os três ligados ao futebol. Até o Romildo, ele faz um caminho diferente, porque geralmente o candidato de uma gestão, ou o cara que vai ser o próximo candidato, ele passou pelo futebol. E o Romildo, ele é não um presidente passou. que não passa pelo futebol. Causa um estranhamento no início. Não, mas tu sabe que o Romildo ele não gostou quando eu disse isso, mas eu disse que ele era poste do Fábio Koff. Assim como a Dilma tinha sido poste do Lula em determinado momento da vida política brasileira, ele também foi poste. Ele não gostou, mas isso não é para desfazer ele, para diminuir, não. Pelo contrário, o Romildo começou fazendo um grande trabalho, depois se atrapalhou, isso é assim mesmo. Mas foi isso. Mas o que o Denis Abraão te disse ontem, rapaz? Eu quero notícia. Não, na verdade eu estava tentando confirmar alguns nomes que tinham me passado aí e, sinceramente, quando a gente tem a conversa, a gente ou acredita ou a gente fica na dúvida. E eu acredito realmente que nenhum desses nomes tivesse sendo negociado ou perto de chegar Nome pra... de reforços. pra nome chegar. de reforço. Ah, tá. Mas o que mais me chamou a atenção é que o Denis mudou dos últimos jogos para cá. Eu tenho notado isso, talvez eu esteja completamente equivocado. Tipo, mas mais tranquilo? Tá tu mais diz? tranquilo. ele tá mais tranquilo, ele tá falando menos, sabe? Não sei se alguém comentou ou se ele daqui a pouco fez uma autoanálise da maneira que daqui a pouco qualquer declaração que ele dava virava meme. Atrapalhava o vestiário. Atrapalhava o Mas vestiário. Será que não é a tranquilidade do campo, dos resultados que Também, estão né? vindo? Pois né? é, não, Também. eu não sei, Léo, se diria começou tranquilidade. Ele mudou antes. Ele mudou do antes. campo. É que não é tão turbulento quanto já foi, né? Porque o Grêmio tinha uma dificuldade de Não, entrar que no Bagé, G4. o Grêmio não Hoje perde o Grêmio tá no desde G4. quando? Folgadamente. Mas O São 15 Januário jogos. começou a fase do 4-6, Potter, com 0-0 Mas em hoje São faz- A Januário. última E derrota aí foi contra o embora. Cruzeiro, né, Bagé? lá Lá em em Minas. Minas. Mas hoje, por outro lado, hoje, por exemplo, tem 100 jogos que o Grêmio não ganha fora de casa. O Grêmio ganha um jogo fora de 100 casa. dias. Só. 100 dias. Perdão. Que foi lá em abril ainda contra o Operário.
Então hoje, quando tu vai jogar contra um 18º colocado, eu até estava olhando aqui o que é a possível escalação do Guarani de Campinas. Olha esse cano de tem o time pior aqui, ataque ó. do campeonato, se não me engano. Só me disse o Amoroso, o Luizão e o Zenon jogam. Nem o Só me dá essa Djalminha. notícia. E o Careca, o capitão e o Bozar. Capitão Careca e Bozar. O goleiro é o Kozlinski, eu não conheço. O Neto saiu sinceramente. de lá também, né? Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Jamerson. Leandro Vilela, Madison e Eduardo Persson. Bruno José, Iago e Nicolas Careca ou Giovanni Augusto. O Nicolas Careca foi aquele do revelado Grêmio? aqui na base do aquele- Grêmio. é. O E o Derlan é do Giovanni Grêmio. Augusto, o Derlan também, né? É, O e Giovanni Lucas Augusto, Ramon Léo, jogou no Grêmio. é um que apareceu bem no Figueirense, ele pertencia ao Corinthians, ele quase teve acertado com o Inter. Aí na última Ele hora não ele quis acabou jogar no aqui porque o Corinthians. Inter estava na B. Então Ele foi disse esse aí, isso. é Giovanni Augusto, que é bom jogador, é um camisa Bom 10. jogador. E eles liberaram vários jogadores Tá agora, jogando na B inclusive agora. o craque do time, o ídolo da torcida, o Lucão do Break. Lucão do Break, fazia muito gol. Então o Guarani, ele tá reformulando o grupo, é uma coisa maluca, né? Ele tá reformulando o grupo, porque o Guarani tinha, Bagé, como perspectiva para esse ano, ele bateu na trave, ele foi quinto no ano passado. Ele ficou fora na última rodada. E ele tinha perspectiva de lutar pelo acesso, e ele vinha bem, porque ele cai nas quartas de final do Paulistão, o técnico já tinha mais de um ano no comando do clube, Daniel e aí Paulista. ele começa mal, aí demite técnico, ele já tá no terceiro técnico na Série B, e tá trocando jogador, tá chegando jogador nessa semana, e alguns, inclusive, podem estrear contra o Grêmio. O Guarani chegou às quartas, para complementar a informação do Léo, chegou às quartas de final no Campeonato Paulista e o Daniel Paulista foi demitido na quinta rodada da Mas, Série B. ano- Não dá pra vitória- entender, eu não uma consegui entender até uma agora porque ele foi vitória- demitido, mas... Uma vitória no Itaquerão, Não, ele foi do bem. Guarani. Não lembro. Foi bem. Ano passado, Foi bem, eles, empate. o Léo lembrou aí que eles chegaram em quinto, eles ficaram no bolo ali do G4 praticamente Senhores, toda uma a pergunta. a série B. Você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é bom, né? Que é bom, né? E porque ele é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. A dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. A Aurora Reserva feito para você. E chegou aqui uma novidade que é um espetáculo, é o Tennis Fly. Vou te dizer, hein? Cheio de estilo, tá? Mega confortável, leve, extremamente leve. Parece que tu não tem nada nos pés. Parece que tu voa. Então eu vou dizer para você o seguinte, ó. É o tênis que Maurício Saraiva recomenda. E é Isto lindo. É uma Roubou coisa um pé, já soltou extremamente maroto. importante. Recomendação do Maurício. Vocês não imaginam o quanto é importante. Não, e o Tênis Fly, tá? O tênis é lindo. Com esse tênis aí a ovelha voa, Pedro. Fly, É tênis verdade. fly. Boa essa. Voltamos logo depois do intervalo comercial e das notícias. Lembrando que a partir de segunda-feira, a sala de redação vai até às 3 da tarde. Vocês vão ter que nos aturar, como disse Zagallo. Voltamos em seguida. Nos engolir. Zagalo, né? Saiu do hospital Zagalo, que mais? São 2h04. Cicobi, somos feitos de valores. A Facate Ampara convidam para o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana. Informações em www.facate.br. Escolha qualidade. Escolha a Facate. Pedro, eu queria perguntar pro Bagé quem que ele acha que pode ser os candidatos na próxima eleição do Inter. A opinião dele, eu queria Não saber sabe, se ele isso é já... assunto para ele. Mas já eu quero perguntar para ti o seguinte: o Grêmio perde dois jogadores exponenciais, o Bitelo e o Ferreira. E no lugar dele entram dois jogadores que são bons, principalmente o Lucas Leiva, mas ainda não tem a sua melhor condição de jogo. Qual é o tamanho do prejuízo disso? Quando eu perguntei isso, o Bagé não respondeu. Agora o Pedro pergunta, ele vai responder sério, tu vê? Ah, a credibilidade do ele gosta de Pedro. complicar. É a credibilidade Ele não tem o do Pedro. Romildo para brigar, que o Romildo não quer mais saber da cara Pedro, dele. isso é uma situação... Aí ele vem para cima de nós. Isso é uma situação muito parecida com o que acontece no Inter. Pedro, Viu, bobão? eu penso que perde muito mais na relação Ferreira-Guilherme. E tomara que o Guilherme, eu penso que seja uma opinião quase que unânime, quem sabe unânime aqui no programa, em função do pouco tempo que chegou o Guilherme e principalmente do que representa quando joga o Ferreira. Essa relação, para mim, ela pode ser um pouco mais complicada, mais, de certa forma,
ruim para o Grêmio. Porque Perda mais cruel. porque o Lucas Leiva, a gente acredita na qualidade que ele tem, a gente acredita na liderança que ele tem, e outra, ele vai ter que pegar a embocadura jogando porque ele foi contratado para ser titular, isso nenhum torcedor discorda. Hoje foi escalado pelo Bitelo, né, Alex? Foi escalado do Bitelo, facilitou pro Roger. naturalmente. O Vila Sante vem de um bom campeonato, em que ele vem crescendo cada vez mais, e ele vai ser o cara mais responsável pela marcação. Então, pelo menos em tese, daqui a pouco, 9h30 a bola rola, o Guilherme vai lá e põe tudo abaixo que a gente está dizendo. Mas eu acredito que vai perder muito mais nessa relação Guilherme Ferreira. E não tem mais Elias no banco, né? Sem ele é Janderson. Né? Aí não tem mais Elias, mas em compensação hoje o Grêmio tem o Edilson à disposição, tem o Elkson à disposição, tem o próprio Tassiano para poder entrar no segundo tempo, se for vontade do próprio Roger. Que bom que é meio difícil, eu não acredito muito nisso, mas que bom que o Campaz aproveitasse uma oportunidade, né? Porque a gente sabe que o Campaz tem bola no corpo, né? Mas ele não consegue mostrar isso num conjunto, né? Não basta ele só jogar. No último jogo até que ele começou bem... Contra a Chape, ele sai a melhor meia hora dele fora de casa, ele estava fazendo contra a Chape, com direito a uma jogada de driblar goleiro, de chutar de fora da área, de se movimentar bastante, e aí saiu por uma contingência do jogo. Hoje o campo é muito bom. Dá para jogar legal pro Campaz. Tanto o Campaz estava bem naquele jogo, Bagé, que a gente até discutiu se não tinha que ter saído o Diego Souza para ele ficar. Eu teria feito a mesma coisa. Sair do Campaz. Teria tirado o Diego Souza naquele momento. Eu também. Me permita, o Diego Souza tu tem 10, Maurício. Tu tem o Diego Souza, tu tem 9. Sem a bola... Porque aquele efeito multiplicativo de cada um na partida... Para marcar o adversário, o Diego Souza sem não a bola nunca. Fora de casa, se o Diego Souza não for abastecido, ele passa a ser um peso onde aí o Grêmio fica com 2 a menos para o combate de linha, né? Pedro, deixa eu aproveitar aqui o gancho, estamos na última meia hora e a partir de segunda-feira esta não será a última meia hora, haverá outra até às 3 da tarde. Tanto nós pedimos, né? Graças a Deus fomos atendidos. Alex, eu estou fazendo o programa hoje aqui do estúdio da Rádio Gaúcha em Pelotas. E eu quero agradecer o atendimento, a acolhida que o Fred, o jornalista, me recebeu logo na entrada do prédio, e o Matheus, que é o operador, que possibilitou aqui esse cenário e essa condição técnica da gente fazer o Sala daqui. O cenário está mais bonito que tu. Não é vantagem nenhuma. O Hoje nos Esportes é do Bar Cruz de Malta, aqui na cidade também. O pré-jornada nós vamos fazer de lá. E amanhã, lugar, hein? amanhã, Diogo, na Praça Coronel Osório, aquela praça daqueles casarões maravilhosos. O Globo Esporte vai ser aqui de Pelotas e sensacional. E o Bola na Rua, que é o Bola nas Costas na Rua, também estará aí. Tá chegando eu e o Pedro Espinosa aí para... É o X-Tudo, né, Potter? É isso aí. Maurício, Oi, Guerra. Pode trazer daí, bem casado, ninho de daquele de fio de ovos. Não, Guerra, vou cuidar da sua saúde, Guerra, não vou levar nada pra você. Não, se tu vai cuidar da minha saúde, traz. Virou médico agora, né, Guerra? Guerra, segunda-feira, Guerra. Eu não sei o que tem, falando sério, mas o Doce de Pelotas é diferente. É impressionante. É diferente. Guerra, deixa eu te dar uma notícia importante. Segunda-feira tem uma janta lá no sítio. Tá? Eu vou. O Daniel Jequis vai trazer uma ovelhinha lá da Santana do Livramento. 5 da tarde eu tô lá já. Tá? Eu vou. 4, Bagé. Eu vou fazer hoje nos esportes. Ela vai terminar às 3 às 4, tu tá lá. Essa ovelha não voou. Eu vou antes para dar um banho na ovelha. Eu quero avisar o Maurício, tá? Que não tem sobremesa. Faz doce. Faz doce. E o jantar será para 80 pessoas, tá? 80 pessoas? Vender o carro e o apartamento e compra os doces e leva tudo. Deixa eu contar ligeirinho aqui. Nós fomos para Punta, eu e Santana de carro. E aí na volta ele disse, vamos dar uma paradinha ali em Pelotas. Ali. Eu queria ter ido só para ficar quieto ouvindo vocês. Gravar. Aí a gente entrou em Pelotas ali, foi numa confeitaria. Ele encostou e todo mundo sabe que o Santana era um diabético, né? Aí o Santana começou esse aqui. Fim das contas, fechou 250 doces. 250. Pra vocês dois só, Guerra? Não, ele já me excluiu de cara. Ele me excluiu. Tá maluco. Aí eu perguntei pra ele, eu digo, tu tá abrindo confeitaria, alguma coisa? Dizer, não, isso aqui eu vou levar pra minha sogra também. Tá, me deu um balão. Aí botamos no carro, tal, não sei o quê. No outro dia eu digo, e aí entregou pra sogra os doces? Diz ele, não deu tempo. Não deu tempo. Imagina no hotel comendo doce. Eu vi o Santana, viu, Leonardo? Eu vi o Santana ali no bar da Rádio Gaúcha que tinha, agora na frente do estúdio não tem mais, tem só no terceiro andar aí do nosso prédio da RBS. Ele comeu 6 quindins.
né? Meu Deus. O Mil Opa. Folha, depois do Sala, já era tradição. Tá Ele fazendo pediu isso Mil no céu com o Folhas. Jô Soares hoje. Ele pediu Figo em mil- calda. Figo em calda, ele nunca comeu. Ele não conhece o gosto do figo. O Santana, Ele tomava só a calda. ele tinha uma rotina que ele saía do Sala, ele passava no bar ali, tinha a Lara que nos atendia, ele pediu 1000 folhas. É claro que aquela parte branca do 1000 folhas ela ficava no chão ou no balcão, porque ele espalhava tudo. Aí ele comia o doce, cruzava a redação, o Guerrinha gritava, Francisco Paulo, ele só abanava, ia dormir. Ele tinha uma poltrona do papai na sala dele, que colocaram porque o Santana dormia. Aí ela acordava e escrevia a Era na coluna dele, opinião dava ali, né, sequência Léo? ao dia. Na Uma sala área que era do- fechada, da área dos editorialistas. Mas era uma tradição, né? E ele cruzava Ele a tinha- redação, o Guerrinha chamava, ele nem olhava. Ele tinha 2 enfermidades. Cuida só como o Santana era coerente. Ele tinha diabetes. Ele comia 6 quindins, comprava 250 doces, essas coisinhas assim, tá? A outra é efizema pulmonar. Ele acendia um cigarro no outro, fumava 4 carteiras por dia. Então ele tinha coerência, quer dizer, ele agravava as doenças dele. pronto. O Maurício... Tu conhece alguém que não fuma e que não come doce, que não morreu? Não, todos Não, não. não. Eu não tenho, mas agora o cara morreu. Falando feliz. nisso, o médico não mandou Fez tu parar de fumar? O médico mandou eu parar de fazer um montão de coisa, Pedro. Eu parei, algumas eu parei. Ah, mas por um tempo tu conseguiu, tu parou, né, Guerrinha? Eu sei. Não, é chato, tem que parar. O Gue- Eu tô o- muito no chiclé agora, sabe? Meu Tô pai, muito quando no parou de chiclé. fumar, Guerrinha, eu acho que eu te contei essa história, né? O pai conseguiu parar de fumar, já morreu meu pai. E ele fumava bastante, assim, fumava muito. pai E ele substituiu Não, primeiro por prejudica. sorvete. Prejudica? Substituiu por sorvete, conseguiu parar. Guerrinha, Eu tô substituindo pelo jogo. Guerra, receba carinhosamente uma ordem dos seus amigos do Sala. Pare sim. de fumar. Eu falei pra ele outro dia, olhando no olho dele com um palavrão, lembra, né, Guinha? E aí ele me deu um Um maço de palavrão cigarro. forte. Eu disse, pô, tu tá fumando de novo, seu... Tem um amigo meu que parou de fumar, né? E aí ficou mal-humorado, assim como eu fico. Eu não engordo nada, eu fico muito mal-humorado. Então não... Eu sou bem-humorado. Não eu passa quero isso pro ar, brigar. viu, Guerrinha? Eu quero brigar, eu quero discutir, entendeu? O cara do meu E prédio eu diz, que nem olha... fumo, Guerrinha. Bom, então, e aí um amigo meu também parou uns 2 meses de fumar, o cara querido, o cara dava coice em todo mundo. Eu digo, vamos fazer o seguinte, deixa de bobagem, está aqui uma carteira e um pacote para levar para casa, vamos voltar ao bom humor. Aliás, falando em humor, hein, Pedro? O Maurício falou aí que hoje morreu o Jô Soares, né, com 84 Sim. anos. E por que o humor crítico no morreu de futebol quê? Quem terminou? é que sabe? A causa não foi revelada, Pedro. A família não tava- ele revelou. tava Internado, ele É. estava internado no hospital, a Adriane Galisteu era a vizinha de prédio dele e disse que ele tinha uma questão de saúde que não especificou, mas que estava fazendo recentemente ele ir e voltar do hospital Sim. com muita frequência e provavelmente parou de sofrer, né? Porque com 84 anos esse tipo de situação. O que eu achei especialmente lindo, 2 ex-mulheres do Jô Soares, a Flávia, se não me engano, Pedras, Vinhas, Flávia Pedras. Foi E a Flávia Mica foi quem Lins. deu a notícia. Isso. e a Mica Lins são 2 ex-mulheres dele que fizeram uma homenagem extraordinária. Uma delas, se não me engano, a Flávia chamou Amor Eterno, Amor da Minha Vida e tal. E é uma cena tão linda, né? Você ter ex-mulheres que têm esse tipo de Até carinho nisso e ele consideração foi com genial. você. né? Não, mas o que eu ia dizer, assim, é que... Minha mulher tá ele do lado aqui, ô Diogo. Eu Oi. quero ver se quando eu morrer ela vai fazer alguma homenagem para mim. Vai fazer, Vai, fazer, ela faz em vida já ficando contigo. A minha já decidiu, não vai mandar rezar nem a missa de 7º dia. Não, mas o que eu ia dizer, Pedro, é que vocês lembram do Zé da Galera nos anos 80? Que era um personagem do Jô Bota a Soares, ponta, né? num orelhão, que ele pedia bota a ponta, Tele, porque o Tele estava recheando o meio campo e tirando 2 ponteiros no centroavante. Acabou de aparecer ali. E aqui, esse tipo de crítica com humor sabe, bem feita, engraçada, que tu ri, ela parece que foi substituída, inclusive no humor do futebol, por ódio, né? A crítica hoje parece que ela só permite ódio no futebol. E esse personagem, na rua, eles pegavam o Tele, bota a ponta, Tele, bota a ponta. O Caceta e Tele. Planeta foi o último a fazer isso, né? O Caceta fazia de uma forma Tem um genial. documentário muito bom do Cacete Planeta, dos jogadores. O Bussunda morre na Copa de 2006, né? Ih, na Alemanha. E os jogadores estavam, quase foi um palavrão, brabos com o Cacete e Planeta pelas piadas que eles faziam
debochando que o Ronaldo ele tava debochava do Ronaldo, né? O Ronaldo começou a engordar, que o Roberto Carlos era... O Ronaldo era o Roberto Bussunda. Carlos era o Roberto Carlos cantor, né? E debochando deles. O clima entre o Caceta e os jogadores não estava bom. Eu me lembro na Copa de 98, Tá bom. teve antes da Copa de 98, Granja Comari, e aí nas entrevistas coletivas, durante a preparação, se permitia que o Caceta e a Planeta fossem para lá. Imagina a entrevista coletiva, Bajé, tu tá lá perguntando se vai jogar fulano, Beltrano, Denilson vai jogar onde, não sei o quê, daqui a pouco vem lá o Caceta fazendo aquele show. E aquilo virou um estresse, cara. Mas os aí jogadores tá, ficaram mas- bravos porque acharam mas que eles aí viravam o fio. tu tem uma O Caceta só não disse uma coisa, que eles beberam naquela... Mas tu tem uma troca de geração de humor / futebol. Eu lembro de cobrir alguns jogos de seleção brasileira e Copa América. Caceta já era E mais aí corrosivo. se tinha um o pouco. diferente, por exemplo, quando começa o Pânico na TV e quando começa o CQC, era o contrário. Então saíam os boleiros e eles evitavam a imprensa convencional, porque a gente ia geralmente na canela dos caras. Eu lembro da época do Mano Menezes, ser técnico da seleção brasileira, tinha um ambiente bem tumultuado. E, por exemplo, esses programas, tô citando esses dois, Pânico e CQC, eles eram amigos dos boleiros. Então os boleiros preferiam ali, porque ali ia ter a brincadeirinha, aquela coisinha, O botava CQC óculos no cara, no rim. Ô, e Bagé, eles saíam do... Eu me lembrei que eles chamavam o Ronaldo, tinha um personagem no Caceta que era o Ronaldo Fofônemo. o Ronaldo Fofão, né? Que era o o Ronaldo, Bussunda. mas o Ronaldo levou na boa, porque tem uma parte do documentário que o Ronaldo brinca com a história É. e tal. O Ronaldo até entra na piada. Mas nesse dia da morte do Bussunda, ele come um joelho de porco no almoço. Mostra no documentário, né? Tá, na Alemanha, né? Na Alemanha, e aí ele toma muita cerveja, aí ele tá descansando no quarto e os caras convidam pra uma pelada, porque eles eram loucos pro futebol. O Bussunda era muito bom jogador de futebol. O Bussunda era talentosíssimo, assim, era o craque das peladas. E ele vai jogar, e quando ele volta pro quarto, ele passa mal, ele vira a noite passando mal, e na manhã seguinte Mas, ô, Léo, ele vem a no- morrer. Esse tempo do humor que trouxe o Diogo aqui, que era o talento, né? A piada era curta, o bota-ponta tele é uma frase. E a piada estava ali. E Era uma vez, fantástico, dentro cara. do programa, ele entrevistou o Renato Portaluppi, Era né? Que era um sensacional. ponta à época. Mas eu quero lembrar que nós estamos num 2022, eu nem vou falar de política, eleição, e esteja no contexto, que ontem, por exemplo, ou foi anteontem, eu, o Potter e o Léo abrimos uma discussão muito pequena, muito curta, sobre o melhor Luan com o melhor Oscar, e ficamos falando sobre isso, porque aquilo. Aí quando eu vi na rede social, a questão que hoje acontece não é que a pessoa discorde de você, como o Léo e o Potter fizeram em relação a mim, e argumentaram Ela te odeia. de por que discordavam. As pessoas, algumas delas, porque eu não quero ser injusto, algumas delas não estavam contentes em discordar da minha opinião. Elas queriam me desossar. Elas queriam cancelar o que eu tinha dito, pelo simples e singelo fato de que eu discordava delas ou elas de mim. E é isso que nós temos que parar de fazer. Nós podemos continuar discordando e devemos continuar discordando, porque a diversidade é da vida humana, mas essa ideia do cancelamento, da chacina ao outro porque discorda de você, nós precisamos parar anteontem. Maurício Alcindo, de Davi, está me avisando que a Leto estará no sala de redação a partir do dia 15. Opa. Leto é o seguinte, é 9 Leto. Olha o que o Chico Noveleto... Eu não acredito. É mesmo? Tudo. Tá. Mas Aliás, são pratos de frutos do mar. Olha aqui, vou chamar a atenção. Opa. Tem um até no posto Figueiró ali, que não é do Figueiró há mais ou menos 50 anos, mas continua sendo chamado posto Figueiró. Tá? Porque Tem vai pra uma, tem Zona uma Sul. loja da Leto ali. Isso. São pratos de frutos do mar prontos, é só chegar, congelados, claro. É só chegar em casa, botar lá no micro-ondas e saborear, que são simplesmente espetaculares. Que é uma Aliás, produção do Chico Noveleto, que é um empreendedor extraordinário, e ele tem também, Guerrinha, vou te contar uma coisa impressionante. O Chico joga nas 11, Noveleto, tá? Ele fez o seguinte, ele tem sorvetes que são colocados na casca da fruta. Olha Você só. vai Eu comer. provei isso aí, é muito bom. É um troço Não, espetacular. Chico toca os sete espetacular. É na Finesse. casca da fruta mesmo. Sorvete, eu tô Real. dentro, hein? Que boa ideia. Eu ontem falei com o Chico, tá? Me queixei a ele, a respeito da não presença dos comentaristas nos Boa, estádios. Guerrinho. Entendeu? E ele disse assim para mim, deixa comigo que eu vou falar com a CBF. E hoje ele me mandou um texto da CBF que eu vou ler rapidamente aqui. Bom dia, Chico. Esse era o protocolo anterior da CBF que estipulava o máximo de 5 na cabine e 1 no campo. Agora, na cabine, está liberado. Pelo protocolo, não tem mais limitação.
depende da capacidade de acomodação da cabina. Por exemplo, nas da Arena cabem muito mais do que nas do Beira-Rio. A limitação segue para o campo com o total de 12 repórteres. Então, chega esse negócio de comentarista não poder ir mais ao Alô, estádio. Léo Acosta. Entendeu? Tá aqui no meu celular, eu posso mandar isso. É tão importante isso que eu vou chamar o intervalo comercial, porque logo depois tem Faz quase o isso. encerramento. do Leozinho, programa. olha aí, Leozinho. São 2 horas e 25 minutos. Eu quero noticiar que amanhã estarei indo a Santa Maria, ao lado do capitão do Tetra, o nosso Dunga. Sabe por quê? Porque lá, primeiro, vai ter o aniversário do Caco. O Caco, ele é de Júlio de Castilhos, mas o aniversário será feito no sítio do genro dele, o doutor Rafael e a doutora Alessandra, que é a filha dele. Tá? E nesta festa serão convocados empresários de Santa Maria que farão como que uma filial da seleção do Bem 8, comandada pelo Dunga, que amanhã vai ter também a presença do Lauro e também a presença do Alcindo, que são colaboradores e participam da seleção do Bem. Então nós faremos uma festa. Eu vou dar uma cantadinha lá para eles, tá? Para eles não se assustarem. É show, né, Pedro? É um evento show. Não, se não tem show, eles não vão. Eles já disseram, olha, a gente vai e tal, mas tem que ter show do Pedro Ernesto, tá? Perfeito. Então, Santa Maria está, olha só que coisa maravilhosa, né? Resultado, Bagé, daquela tua participação no nosso show no Teatro São Pedro, também a tua participação, da Carla Fachin, dos nossos músicos, enfim, de todas as pessoas que participaram daquilo, porque o doutor Rafael veio de Santa Maria, se entusiasmou, gostou demais daquilo que é feito pelo Dunga. Então nós estamos levando também para Santa Maria uma filial. Viu como é legal assim, divulgar o bem que você faz, Pedro? Exatamente. Mas exatamente. eu contei outro dia aqui, ô Maurício, eu recebi um contato do Cleiton Zagonel, que é do oeste de Santa Catarina, e eu, particularmente, eu não tinha conhecimento do Zagonel. E, poxa, das principais marcas da América do Sul de torneiras elétricas e chuveiros. O que ele fez? Ele viu lá no meu Instagram, a gente divulgando isso, e ele disponibilizou, eu quero doar 250 chuveiros, hein? E aí automaticamente eu chamei o Dunga e o Lauro da Seleção do Bem e já chegaram os 250 chuveiros que já estão servindo para várias pessoas. Não, e para te dar uma ideia, quem vai estar lá amanhã é o Elton, que é o diretor-presidente da Felice, que é um dos nossos patrocinadores da Copa do Mundo. Grupo Felite. Da IESA, Grupo Felite. Tá. E ele já fez a doação de 1 tonelada de arroz. E ele vai estar integrado também nesse processo, vai participar. Serão 80 pessoas aproximadamente, a maioria empresários de Santa Maria, pessoas que estão dispostas a ajudar, estar junto da seleção do Bem do Dunga. E eu vou dizer para vocês uma coisa, a credibilidade do Dunga é um negócio fascinante. E ele vive isso, né? Que ele gosta de estar presente. Até ele vai a Santa Maria amanhã trabalhar para os outros. Tu me oportuniza amanhã, num outro lado do estado, em Gramado, às 3 da tarde, tem um outro evento de um outro cara que é sensacional e que aprendeu, ele mesmo disse que aprendeu esse lado social através do Dunga, que é o Tinga. O Paulo César Tinga está fazendo um evento, é um jogo de futebol às 3 da tarde, na Vila Olímpica, em Gramado, que é um lugar, Pedro, sensacional. É como se fosse um grande ginásio. E ali dentro tem quadra de futsal, tem quadra de fut7 de grama sintética. Então tem tudo, de todos os esportes dentro de um ginásio. Então, se chover, o evento está garantido. 3 da tarde, amigos do Tinga contra amigos de Gramado. E o evento deve receber jogar, em torno de umas 2.000 pessoas, sim. Já tá a minha camisa. O Pedro vai jogar no Contra Amigos de Gramado, que ele é Só contra que Gramado. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Então toda a galera de Gramado, região ali, 3 da tarde na Vila Olímpica em Gramado e o ingresso é 1 quilo de alimento. Falando de alimento não perecível, nessa janta de segunda-feira vai ter galinha caipira, Pedro? Se não tiver, eu não vou. Não, eu quero sobremesa que virá de Pelotas. Espero que venha contigo. Mas tem 80 pessoas, Tu só vai no 0800. Mas teve uma galinha caipira lá, ó, Guerrinha, pro Maurício, que tava mais dura que a minha vida. Foi, a parede tá rachada até hoje, o Pedro não pintou. Caiu. A galinha caipira quem manda servir galinha caipira é dentista. Olha a grandeza do Pedro Ernesto. Olha a grandeza do Pedro Ernesto. O Maurício vai na casa dele, na fazenda dele, é recebido com as portas abertas e o cara reclama durante um ano da comida que serviu. Não, de 0800. Bebe, não, mas aí tá certo. Vem cá, o cara vai
convidado. Aí daqui a pouco o cara serve uma galinha que tu tem que É levar isso, um martelo e Guerrinha. uma É serra. isso, eles não Tá entendem, louco? Guerrinha. Uma então é o seguinte. galinha que racha a parede, pelo amor do Cristo Maurício, vivo. eu faço o seguinte, Eles traz não 80 entendem. docinhos daí, Maurício, traz 80 docinhos, larga lá no sítio e vai embora pra casa. Isso. Pronto, Ele pronto. traz o doce, eu levo a insulina. Entendeu? Tem que ser 200, boa. hein? Porque o Guerrinho e o Santana... Cadê 200 a pra rainha, cima. hein? A rainha tá por aí? Deixa eu mandar um abraço pro... Rainha Alice pro- está dando uma palestra na UFPEL agora à tarde. Ela, o Lucianinho e o Thiago Cirqueira. A rainha Mandar um Alice. abraço pro Mauro Tão dando Fioravante, palestra, que é um- que moral, é? Mandar um abraço pro Mauro Fioravante, que é um apostador também, joga muito futebol. E é assíduo ouvinte do Sala, fã do Potter de carteirinha. Ele gosta muito dos palpites do carteirinha. É porque o Potter tem mais coragem do que eu, na verdade. Entendeu? O Potter acha. Não, tem Não tem é coragem, tanto. tem coragem. Como assim? Tu tem diz pra coragem. jogar? Calma, cara. Não precisa me Tem, tratar tem. com tanto carinho É. assim. Tu não- Ele agora- eu não ele tenho agora- condições ele psicológicas. agora perdeu uma fonte de renda, que foram os cavalinhos. Perdeu a fonte de renda. Ele estava toda semana dando um beliscãozinho ali, entendeu? Aliás, Eu queria saber para terminar o programa, porque amanhã o aniversário do Caco é lá no sítio do Dr. Rafael. Eu quero saber o seguinte, o Cleocum, como é que vai estar o tempo amanhã? Vai, Cleocum, Vai, Bagé. tempo, Cleocum. Olha, Pedro. Olha, tia. Olha, Tchê, eu tô com a voz complicada hoje pra fazer. Sabe que vai amanhecer com sol, ao longo do dia vai ficar nublado, vai encerrar chovendo. Ou seja, com o Cleocum não tem erro, né, cara? Parece uma cebola, o cara sai cheio de roupa e vai tirando as roupas. Falta mandar um beijo pro Cléo, aquele que você termina. Beijo, Cléo. Pedro, não tem aposta na aposta KTO do Cleocum? Eu vou fugir do Cléo o dia que eu enxergar ele aqui nos corredores. Não, ele não vem, fica tranquilo que ele não vem. Primeira-ministra. Ó, Cadê primeira-ministra. o Bagé? Maurício, Aí, bem ó. casado, não esquece, Maurício. Tá bom, Guerrinha. Maurício, pastel de Santa Clara para mim. Pô, tá forte o troço, hein? Ah. Que isso? O pessoal tá Aqui, ó, denominando. Aquele leite Tu condensado não no vai queijo, entrar Maurício, lá no sabe? sítio, se tu não Queijadinha. trouxer a É, isso sobremesa, aí. tu não entra lá. Tá? Vou botar a brigada lá, inclusive, E pra te sem pegar. miséria, né? Traz uma E aí vai caixa. te dar galinha Mas ainda por bastante. cima. É. Um beijo pra vocês. Uma galinhazinha igual. Numa tigelinha pra ele na porteira ali, Pedro, na porteira. Toma. E o Daniel Jequis, que está lá em Santana do Livramento, vai trazer a ovelha. Ô, Daniel, não te esquece da ovelha que o Maurício não se esquecerá dos docinhos de sobremesa. Significa dizer o seguinte, é tudo no mole, só o Maurício e o Daniel pagam amanhã. Pronto, resolvido o problema. Kelly Matos, o que vem aí? Ah, vocês não querem ficar mais meia hora? A partir de segunda-feira, o Gaúcho Ah, vamos ficar mais é meia hora. menos. Ah, gente, eu achei que já começava hoje. Por mim, vocês ficam até as 3 aqui, tá tudo bem. Não, podemos ficar, se tu convocar, a gente Não, fica. já fiquem. Eu não fiquem. posso, porque eu tenho que ir pra Ó, Pelotas. Tá aí, Luciano. Ó, já começou. Ajuda o Maurício a trazer os dois. Também- Pronto, o Maurício já também vai pode- ter também reforço. pode- Ô, Pedro, é outro que vai pra Pelotas também, pode reforçar com dois. Vai É fazendo. verdade, é verdade. Pix, é o Vou Pix. fazer isso pra vocês. A tua meta é 50 doces, o Maurício é 80, tá? Fechou. Assim Então tá. ficamos. Vou te Tu é entregar mais em casa, baixo, Guerra, não vou pode trazer. Não, Vou te tu é entregar mais em casa, baixo, Guerra, não vou pode trazer. Não, Vou te tu é entregar mais em casa, baixo, Guerra, não vou pode trazer. Não, Vou te tu é entregar mais em casa, baixo, Guerra. não Que pode isso? trazer. Olha, tem um remix com a minha voz. Olha isso, Olha, tem um remix com a minha voz. Olha isso, Olha, tem um remix com a minha voz. Olha isso, Olha, tem um remix com a minha voz. Não sei, eu acho que tá rolando aí, pessoal. Aí. Enfim, tá tudo bem. Tá no tempo de vocês, é no tempo de vocês. Ninguém desconfiou porque era o Sala. O Sala é isso aí É mesmo, isso. entendeu? Mas todo mundo falando ao mesmo tempo, então era isso aí. Acho que foi o Cléo que mexeu. Foi o Cléo Eu Guggen. queria dizer que nesse inteirinho aí que teve essa loucura agora aí, eu discordo do que o Maurício falou no meio da loucura. Eu queria falar que o Potter vai apresentar quem é o convidado do Gaúcho a Mais, porque a ideia foi dele. Ah, é verdade, um dos convidados é o Peninha. Eduardo Bueno. Agora quem queria ir embora foi, né? É, agora já era. Ou agora só fica quem gosta. O Peninha é por incrível que possa parecer, um doce de pessoa. Por incrível que possa parecer. E ele foi entrevistado pelo jogo algumas vezes, né? É, Algumas ficaram vezes, amigos, Peninha. né? Peninha, Eduardo Peninha, Bueno, doce Eduardo pessoa. Bueno. Vai ser o... Pior que Bom, é, pior que é. É, É um personagem. Digamos que sim, é claro. É tipo, tu acha que o Bagé ficou brabo aqui naquela hora que nós tava falando de Grêmio? Claro que não. É um personagem. Deu um chute na Fazendo porta, bet. tirando o chute na porta, tá tudo Personagem. certo. Pra ele só falava de Inter aqui. Essa é a real, né, Bagé? Exatamente. Alguns programas já são assim. Kelly Matos, teremos Gaúcho. Acabou, Pedro. Ah, por que vocês não ficam? Bom programa. Não, Ah, eu ficaria, né? Mas. Pô, não. Nós vamos, Eu nós fico só- vamos, eu fico nós só vamos- se o prefeito virtual nós não estiver vamos, no programa. hoje nós não vamos ficar, que nós temos uma conversinha com o Etichurri
Ah, depois- não, vai. Tá, E depois nós temos uma conversinha com o Toigo para agradecer o que ele fez por nós hoje. Tá, e uma pergunta só, quem quiser responder. Vocês vão. Vai ter um Pix, então, meia hora a mais pra vocês? Claro. Tchau, fui! Eu senti uma certa maldade da Kelly. É isso que o Chuchu vai anunciar agora. A Kelly disse Tchau, mais ou menos fui. assim, ó. Vocês estão comemorando trabalhar mais meia hora sem receber nada. Kelly, eu quero te falar que eu não trabalho no Sala de Redação. Aí eu me divirto. Tchau, Pedernança. Onde é que tá o prefeito virtual? Tá aqui te esperando. Acompanhando meu essa prefeito? zorra, né, com alguma distância, com minha sensatez, né, de sempre. Tá. Eu quero saber o seguinte, uma informação. A Tronco tá pronta? Não tá ainda. Quando é que vai ficar pronta, Tronco? O Melo tá metendo ficha lá, tu e o Melo, cara. Pois é, não, tá pra ser esse ano ainda, né, Pedro? Esse ano, não, então tá bom, O então tá prazo bom. exatamente, acho que o Josimar vai saber dizer melhor que eu. Eu posso buscar pra ti aqui e dou pros ouvintes essa informação daqui a pouquinho. Josimar é teu funcionário. Todos são, né? É o Todos prefeito somos. virtual. Todos somos. Josimar é apenas um jornalista. É o Do secretário Paulo de Germano. obras. Secretário de obras. Senhoras e senhores do Sala de Redação, está no seu esgotamento final. Hoje é a última vez que o Sala de Redação vai até as 2h30. Vocês vão ter que nos aturar a partir de segunda-feira até as 3 da tarde. E por mim começava hoje. Olha Eu, por o mim, que arrumaram começava pro Rio Grande do Sul, Kelly Matos. Eu só por mim, eu não sei, fugiu todo mundo. Eu comecei, vamos ficar mais meia hora. Saiu o Diogo. Mais meia hora, bah, já saiu correndo. Esqueceu até o casaco aqui, coitado. Foi todo mundo embora. Então tá. Um bom fim de semana para todos. Vou repetir, amanhã estarei no aniversário do Caco, que é o principal fazendeiro de Júlio de Castilhos, que, aliás, é o município que mais planta soja no Rio Grande do Sul, no sítio do Dr. Rafael e da doutora Alessandra. E o Elton da Felite está nos ouvindo, me mandou aqui um recado, um abração, Elton, vamos estar junto amanhã, vamos cantar, vamos nos divertir e vamos, sobretudo, recepcionar o capitão do Tetra, o grande, o extraordinário, o homem de todas as referências de solidariedade do Rio Grande do Sul, o Dunga. Tchau, Kelly Matos. Fui! Fui!